aqui porque o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro acusa Moraes de abuso de autoridade. Ele argumenta que o chamado inquérito das fake news não se justifica. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Em agosto do ano passado, Bolsonaro foi incluído como investigado no inquérito devido aos ataques feitos ao sistema eleitoral. Zé Maria, vivemos de fato, então, uma crise institucional, Zé Maria? Eu não gosto muito desse termo crise institucional, mas eu diria um debate sobre até onde vai cada poder aqui em Brasília, né? Esse embate entre o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros do Supremo não será em vão. É o momento de se rediscutir o papel do Supremo Tribunal Federal, seus limites e como deve se posicionar um integrante da mais alta corte do país. Já houve outros debates anteriores, mas não tão explícitos assim. Por exemplo, a deputada Zulaia Cobra, de São Paulo, ela era do PSDB de São Paulo, foi relatora da reforma do Judiciário. E houve um embate jurídico muito forte sobre este controle externo da Justiça. O Supremo pulou, reagiu, discutiu, mas tudo nos bastidores, e destruiu o projeto da deputada Zulaia Cobra. Ela queria igualdade de condições, inclusive física, nos julgamentos, né? O magistrado, numa posição mais alta, seria um tripé, né? E de um lado o defensor e do outro o Ministério Público, por exemplo. E de outro lado, ela queria um controle externo, não para reformar sentenças, mas que pudesse ter um controle ali das decisões e das posturas. E aí se criou o CNJ. E o Supremo Tribunal Federal sequestrou o CNJ. Automaticamente, o presidente do CNJ é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu falo isso porque uma ação assim deveria ser dirigida ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, mas ele foi impedido de agir contra o Supremo Tribunal Federal. Há sinais aí no fim do túnel. O senador Lesier apresentou um projeto para regulamentar esta relação e regulamentar também a posição do Senado Federal em pedir explicações e ouvir os ministros do Supremo. Quem pode mais, pode menos. Se o Senado pode rejeitar uma indicação para o Supremo, se o Senado pode votar o impeachment de ministro do Supremo, ele pode muito bem ouvir, convidar ou até convocar ministro para dar explicações. Esta é a lógica. A Constituição não indica isso, mas é a lógica. Se o Senado, repito, pode rejeitar e aprova ministro do Supremo, se pode votar impeachment, pode naturalmente ouvir ministros do Supremo, né? Esse é o projeto do senador Lesier. E aí o que acontece? O Senado não vai aprovar porque o presidente Rodrigo Pacheco está numa união ali já declarada com o Supremo Tribunal Federal. E aí resta ao presidente Jair Bolsonaro entrar no Supremo contra o próprio Supremo. É uma ação difícil. Já houve decisões no sentido contrário do que quer o presidente no plenário do Supremo e por larga maioria. Mas alerta, acende uma luz e mostra as dificuldades, que estamos vivendo diante de integrantes do Supremo que estão exagerando e interferindo em outros poderes. Zé Maria, o presidente alegou desrespeito à Constituição e ao desprezo aos direitos e garantias fundamentais nessa ação. Justamente o STF, a gente imagina que deveria garantir tudo isso, né, Zé Maria? O pedido lista lá, vários que querem enquadrar o ministro em abuso de autoridade. Aí cita lá, aplicação de pena não prevista na legislação, isso é um abuso, porque ao servidor público isso é dado o direito de fazer o que a lei determina. Ao cidadão comum, ele não é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, a não ser em virtude da lei. O funcionário público, ele só pode fazer se a lei determinar. Então, o que alega o presidente é que o ministro aplicou pena não prevista na legislação penal. Alega que ele abriu inquéritos demorados demais, bem acima dos prazos e que não conclui nunca,
e alega que está investigando o presidente de uma forma que pode parecer mesmo uma persecução penal, ou seja, uma coisa muito pessoal. Isto é sério, mas eu sou meio pessimista com relação a isso, porque o próprio Supremo que vai analisar, já houve decisões anteriores que indicam que o Supremo não vai aceitar, mas fica evidentemente marcada aí a posição do governo e o alerta. Até porque, né, Zé Maria, Alexandre de Moraes vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral agora em agosto, vai substituir Edson Fachin e vai comandar as eleições, evidentemente. Ele já prometeu até prender gente que divulgar fake news lá no passado. E aí, como você disse, né, Zé Maria, a gente anda muito de táxi aqui em São Paulo, é uma caixa de ressonância, né, conversando com os motoristas, e eles falam o seguinte: poxa, o inquérito do Daniel Silveira foi tão rápido, né, foi condenado, perdeu o mandato, e o inquérito do Aécio Neves, do Renan Calheiros e outras figuras políticas aí que dormem aí no Supremo Tribunal Federal há anos, Zé Maria? Pois só lembrando que o relator desse pedido do presidente Jair Bolsonaro é Dias Toffoli, né? Aí depende dele, não há prazo para ele levar isso ao plenário, esse julgamento, né? Esse pedido de ação contra o ministro. Só o Supremo julga, ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto a outros inquéritos, alguns andam, outros não. Por exemplo, o Renan Calheiros, dos 15 processos que ele tinha, a maioria já está sendo arquivada e tal. Sobre a Aécio Neves também, já houve arquivamento de ações importantes contra ele, e as que são decididas são em favor deles.